bom dia! Papo de esquina no ar, Johnny Diniz, o nosso grande mentor, Marquinhos, John o Terrível, Zeca Bonner e Luiz, de antigamente. É novo, mas é de antigamente, fala de antigamente. Então é um prazer recordar e viver, e hoje nós vamos direcionar algumas coisas sobre a Páscoa. Estamos no Largo da Prefeitura aqui com uma ótima, bonita decoração. O Jones vai, para quem mora fora aí, para curtir aí a beleza do cenário, né? E então nós vamos iniciar da seguinte forma: um questionamento, nostalgia, né? Em ação, né? A pergunta que eu vou fazer para um ou outro que queira responder, que o John Terrível já respondeu o sonho dele, né? Era ter um alto. Não, não. Teve. Era um sonho e teve, tá? É. Então a pergunta continua a mesma. O Marquinho, por exemplo, o que lá quando ele era jovem, qual era o sonho dele e se ele conseguiu avançar, qual eram os obstáculos que houveram que não conseguiu? Então, Marquinho, pelo que tu me falou, tu gostaria de ser advogado. Então, conta aí a história aí. Papo de esquina, os colegas todos, meu bom dia. Eu, na minha adolescência e juventude, eu tinha um sonho de realizar o curso de Direito e ser um advogado criminalista para defender o Tribunal do Júri. Mas, em decorrência da situação econômica da família, não tive condições. E parei de estudar no segundo ano do científico e tive que trabalhar. Se fosse hoje, teria realizado o meu sonho, que hoje nós temos o Enem, temos o ProUni, temos o FIES, e hoje o que me surpreende muito na juventude, das pessoas, com toda a oportunidade que os governos da atualidade aparecem, não tem motivação para concluir os seus estudos. E o que está faltando no Brasil, na minha opinião, é uma participação mais efetiva dos pais. Está uma inversão de valores hoje. Quem educa é os pais e quem ensina é a escola. E nós aqui em Santiago estamos bem contemplados, com ótimas escolas. Mas de qualquer forma, ele não é advogado, mas tem uma boa oratória. Então, na verdade, ele tinha o perfil. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, faço para todos, tá? Quem sabe não é um sonho atual. Estamos com uma certa idade, mas podemos sonhar em ser um advogado que tu não teve oportunidade na época, mas tem agora. Sim, poderia. Tem tempo. Há tempo, estou com 72 anos de idade e, para minha alegria, minha satisfação, tem um irmão meu que é advogado, o Sérgio Bueno. Então, nem que seja um sonho impossível, um sonho de amor. Tu queria também? Com certeza. Seria um sonho de amor de 1973 que eu passei e tive a oportunidade de realizar ali no Clube Neu Santiago. Acertei na mosca, João. Tá bom. Então é o seguinte, a pergunta que fica, já na nossa idade, ainda nós podemos ter um sonho. Tá? Então todo mundo pensa aí, o que eu gostaria ainda de fazer. Se sonhar não custa nada. Não custa nada. Tá bom. Agora o novo ponto aí, é o antes e o depois, né? Então o outro questionamento que eu faço aí, o que era mais importante? O Fex chegou. Cartas de amor versus mensagem de texto. O que vocês comentam a respeito? Para iniciar a conversa, eu vou dizer o seguinte: eu tinha um amigo meu, né, que morávamos junto em Porto Alegre, ele tinha uma namorada em São Borja. Aí ele escrevia cartas de amor. E aí ele era meio gauchesco, assim, meio no interiorzão, né? E botou assim, eu estou apaixonado, entre aspas, o meu coração troveja de amor. Olha só. Troveja. Troveja de amor. Tava uma tempestade. Então assim, antigamente se escrevia, né? Não tinha correção. Hoje mensagem de texto via redes sociais. O próprio corretor lá do Google já corrige, né? Então a diferença é que antes o cara tinha que saber escrever. Hoje se escreve de uma forma mais correta em função do corretor.
O que vocês acham que era o mais importante, de texto ou o atual? A mensagem antiga de cartas de amor ou atual? Qual é o comentário? Antiga. Eu acho que é antiga que geraria mais emoção. Pra mim é antiga. Cartas de Ficava amor. mais marcado. Cartas de amor. E um presentinho assim, como eu dei para uma caixa musical, tá? Comprei na joalheria Troian em Santa Maria. Tu abria ela assim, ó, tocava o tema de Lara do filme Doutor Zhivago. Eu sou terrível lá, Esse sabe tudo, esse sabe tudo. Que tinha muito antigamente, nós passamos por isso, o Zeca, todos aqui, ó. Bom dia a toda a companheirada do Papo de Esquina que está avançando. Acho que nós temos modernizar o Papo de Esquina, ser mais abrangente os assuntos como o Zeca trouxe hoje. Tá? Nós vou deixar para os próximos dias umas pautas para nós definir. Eu acho que nós temos que abrir para o futebol, temos que abrir para a política, tá? E para a história. Não, mas política é interessante, que é debate é interessante. Não, mas é interessante, tanto futebol. Assim, antigamente se usava muito, tá? Os namoros, a carta era usada, tinha, mas também tinha os bilhetes. Os bilhetes se usava muito, então eu gostava de uma guria no colégio, a primeira coisa era o bilhete, tá? Fazia e mandava o outro entregar, a coleguinha entrega lá para a colega, então isso se usava bastante antigamente. A carta de amor, como falou o Zeca, muitas vezes a pessoa era distante, aí tinha que fazer uma carta para poder, então era o correio, fazia essas entregas das correspondências, e se mantinha, então isso existia, mas o bilhete também era o mais usual na época, dos namoros. Tá bom. O John Terrível hoje tem uma história de um hotel em Jaguari. Hotel ou motel? Hotel. Um hotel Rufo. em Jaguari. Tá. Antigamente em Jaguari tinha o festival do chopp na praia. No meio que ano, 60 e pouco, 70, por aí foi os primeiros, né? Tá. Aí uns certos elementos aqui, que eu não vou citar o nome, se hospedaram no hotel, tá? No hotel que tem Jaguari, na descida à esquerda ali. Uma avenida, parece que é? Eu não sei. O nome? Tá. Hotel do Rufo. E o dono era Rufo, tá? O sobrenome dele, né? Aí se hospedaram lá e coisa. Essa turma, tal de turma, e pegaram uns cobertor e botaram dentro do alto, né? Tá? E o seu Rufo estava na perto da porta ali do hotel, se despedindo deles. Aí disseram, seu Rufo, desculpe o tufo. E se mandaram. Mas no meio duas quadras adiante, eles já estavam meio gambá, né? E saíram de um baile, inventaram de tomar mais uma cerveja. E o seu Rufo estava na porta ali, né? Tá? E a delegacia estava quase em frente ao hotel. Aí ele pegou dois inspetores, o brigadiano lá, tá? E eles só estavam tomando cerveja, tomaram as duas ou três e atacaram na entrada de Jaguari, tá? Devolver os cobertores. Para devolver os cobertores, iam prender, né? Tá? Mas eles sabiam desdobrar no papo aqui, né? Eram uns malandros, né? Tá? Desdobraram e acabaram voltando pro hotel. Aí o seu Rufo ainda fez uma galinhada e tomaram cerveja e coisa e Viraram ficou amigos. tudo numa boa. Tá bom. O Luiz aí, rapidinho aí sobre Santiago de antigamente. Quer comentar alguma coisa? Sim, eu falei agora há minutos atrás sobre o Papo de Esquina. Ele tem vários temas que se tratam. Geralmente nós encontramos, tem a área política, tem a área religiosa, tá? Então tem vários pontos. Eu acho interessante, antigo, não recente, né? Eu vou citar, por exemplo, assim, a Igreja Matriz, tá?
Hoje, por exemplo, nós estamos lá em Jaguari. Jaguari existe a igreja matriz que faz 100 anos que foi construída, tá? E é linda, tá? Os prédios antigos, o que acontecia, onde é que era a prefeitura em Santiago? Aqui. Se você se lembra como é que era, tá? Também um prédio, se fosse restaurado, tá? Seria interessante para a história de Santiago. São as arquiteturas modernas que foram evoluindo. Pega a prefeitura de Porto Alegre, tá? Tem 100 anos, mais de 100 anos, tá? Tu pega o Piratini, mais vezes. Agora, a igreja de Santiago, o porquê eu queria que o Jonas, que é religioso, tá? Católico, apostólico, romano, praticante, vou dizer por que a igreja matriz, era uma bonita arquitetura que estava ali, tá? E seria histórico para Santiago. Tá? E tu sabe muito bem que levou 15 anos, 10 ou 15 anos para construir a nova matriz. Tá? E esses prédios antigos também dão um formato interessante. São perguntas que ficam, né? Mas que na exatamente. época, sei lá, ou por decisão boa ou ruim, aconteceu. Mas tá bom. Jonas, eu me esqueci de um adendozinho assim, ó. Tá? Sobre a Páscoa. Não, parei que Tá, eu vou. eu vou... Não, no final. Para, no final, então? No final. Tá. Agora é o seguinte, ó. Ah, então desculpe. Agora no a minha final. vida, o Calegaro me perguntou, qual é a relação do ovo com o coelho da Páscoa? Aí perguntei pro Jones, o cara culto, respondeu corretamente. Então assim, conclusão, a relação entre o ovo e o coelho da Páscoa é uma tradição que combina símbolos de fertilidade, renovação e vida nova. A tradição do ovo de Páscoa é uma forma de celebrar a esperança e a vida nova, enquanto o coelho de Páscoa é um símbolo de fertilidade e abundância. Então, falando sobre Páscoa, coelho, nós temos John o Terrível, que vai fazer John o Terrível, o coelhão, grandão, bonitão, terrível. Ele vai fazer uma homenagem, um soneto para as mulheres sobre a Páscoa. Então, Tá, Jonas, é dedicado às mulheres esse soneto. e ó, as coelhinhas. E as coelhinhas, do Playboy. E os Tá. coelhinhos também não? Brilho de Páscoa, mulher é Páscoa, beleza que renova, luz que encanta. Viu só? Poeta John o Terrível. Sim, Tá bom? estou me tornando um poeta. Eu também gostaria de parabenizar a Prefeitura Municipal pela ornamentação, está lindíssima a sua frente aqui. E a homenagem Só à Páscoa. faltavam os ovos de distribuir, os Com ovos. certeza, estamos aqui aguardando que o Departamento de Cultura traga uns ovos para nós comemorarmos a Páscoa. O nosso imposto está aqui, ó. Tá bom, pessoal. Muito obrigado, Jones. Um abraço. Acesse Feliz Páscoa! Feliz Feliz Páscoa para assiste todo o mundo! YouTube santiaguense. Paulo Jones Diniz. Um abraço a todos. Muito obrigado. Feliz Páscoa Feliz a todo Páscoa a mundo! todo mundo. Tem aquela máscara assim, ó. O governo perdeu isso. O governo dizia, eu vou cuidar de tal coisa. Me permita complementar, ele te tira um bilho e te dá 30 centavos.